Domingo passado eu não pude estar aqui, mas nos outros 2 domingos que eu estive, nós estivemos ministrando a respeito do privilégio da alegria. E a gente tem que entender que muitas vezes a gente pensa que a alegria ela é a ausência de problemas, ou que ela é motivada através da ausência de problemas, ou que ela advém, ou que ela só é possível ser vivenciada quando nós estamos sem problemas. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Nós podemos sim termos alegria em meio a situações difíceis. Até porque essas situações, elas fazem parte da nossa vida. É impossível alguém nascer, viver e morrer sem não passar por situações difíceis. Então, no primeiro domingo, nós estivemos ministrando a respeito da alegria em meio às tensões. Depois falamos a respeito da alegria a nós sentirmos como Jesus sentia, ou como Jesus sente. Então, em virtude dessas 2 mensagens, nós já sabemos qual deve ser a nossa postura em relação às circunstâncias da vida e também em relação às pessoas. E hoje nós vamos ver também como as coisas podem roubar a nossa alegria. Então, as circunstâncias da vida, elas podem roubar a nossa alegria. As pessoas que nos rodeiam também podem roubar a nossa alegria. Mas também as coisas desta vida podem roubar de nós a alegria. E eu quero dizer outra coisa que é importante para vocês hoje, e que é óbvio que o dia de hoje não vai voltar. Hoje, dia 16, não é isso? De fevereiro de 2020, não vai voltar. Ele é único nas nossas vidas. E nós vamos aprender hoje de que nós decidimos como nós vamos viver o dia de hoje ou não. E quando eu falo das coisas que podem nos roubar essa alegria, eu estou falando de quê? Eu estou falando de valores, estou falando de fama, de realizações, de reputação, o que constrói, o que eu sou, o que eu construí, o que eu tenho, o que eu alcancei, ou o que eu me tornei por conta disso. Porque muitas vezes a gente entra em crise na vida da gente quando a gente olha para trás e diz: o que foi que eu fiz na vida? A vida está passando e o que foi que eu fiz? Só que hoje nós vamos aprender que a experiência de Jesus na cruz, ele deve mudar a nossa perspectiva da vida. Que muitas vezes você pode estar achando aí que você ainda não viveu a vida como você deveria viver, porque você não tem milhões de seguidores nas redes sociais, ou porque aquilo que você acha que você faz no seu dia a dia, a sua vida profissional, para você pode ser insignificante. Mas hoje, em nome de Jesus, à luz do estudo de Filipenses, nós vamos receber uma revelação da alegria que há
na cruz de Jesus Cristo. Aleluia! Filipenses 3:1 diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Então, Paulo escreve aos Filipenses e diz: olha, alegre-se em Jesus. E ele disse: eu estou escrevendo isso, já escrevi, eu já falei muitas vezes a mesma coisa. Aí ele diz: não é cansativo para mim estar falando essas mesmas coisas, mas é uma segurança para vocês. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão querendo ir aos cultos ou abrir as redes sociais e ver uma nova revelação de Deus. Existem pregadores que vivem atrás de uma nova revelação de Deus para dizer algo para a plateia e para a plateia aplaudir. Mas hoje eu não vim aqui dizer nada de novo para vocês. Eu vim aqui dizer as mesmas coisas que eu tenho ministrado nos últimos 11 anos nessa igreja. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a alegria não consiste em sentimento, mas num posicionamento correto diante das circunstâncias da vida. Às vezes a gente está diante de uma situação em que essa situação está trazendo tristeza, mas olhando essa situação de um posicionamento diferente, ao invés de nós nos sentirmos tristes, nós nos sentimos alegres e desafiados para a gente continuar lutando nessa vida maravilhosa que nós vivemos. Sabe aquele dia que está tudo errado na vida da gente? Aquele dia que o pneu do carro fura, a gente perde o ônibus, a gente chega atrasado no trabalho, até diarreia dá. A creche liga dizendo que a criança estava vomitando e com febre. Mas mesmo nesses dias, nós temos um Deus que é capaz de alegrar o nosso coração e de dizer: meu filho, eu sou contigo, se alegre. Se não tiver uma razão de se alegrar, se alegre em mim, porque eu ainda estou contigo. Então, irmãos, nesses momentos, nós temos que olhar para Jesus e viver uma alegria renovadora, e saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós não devemos nos deter daquilo que nos prende aqui na terra, mas saber em qualquer circunstância em que possamos viver, que nós podemos alcançar, que nós podemos conhecer e vivenciar de agora em diante até a eternidade a verdadeira alegria que Deus quer implantar dentro do nosso coração. Queridos, a cruz de Jesus não só muda o nosso passado. Há pessoas que acham que a cruz de Jesus muda só o passado. Ah, eu fazia isso. Ah, eu era um traficante. Não. A cruz de Jesus mudou o seu passado, mas ela também quer lhe dar vida nova no presente. E ela também garante para mim e para vocês um futuro eterno com Deus. Filipenses 3:2 diz assim: cuidado com os cães, cuidados com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Os judeus, irmãos, chamavam os gentios de cães. Mas Paulo está dizendo aqui que os cães são exatamente os mestres judeus, porque eles detêm a lei, pregando aqui que não bastava apenas se converter à fé cristã, mas era necessário que os gentios se submetessem também às leis do judaísmo.
a fim de serem salvos. Eram chamados de gentios prosélitos. Esses falsos mestres judeus ensinavam a salvação do pecador através da fé, mas também através das obras da lei. E Paulo está dizendo o seguinte, que a verdadeira circuncisão, a circuncisão que realmente salva, não é aquela que aponta como uma mutilação física. Não é a circuncisão que tira um pedaço do prepúcio. Mas é a circuncisão da verdadeira experiência com Jesus. Aleluia! É a circuncisão que vem através de uma vida transparente. É a circuncisão que vive através da verdade. Porque quando um homem era circuncidado, ele tinha que expor as suas vergonhas, ele tinha que expor a sua nudez. E a verdadeira circuncisão, ela só vem quando um homem ou mulher de Deus é capaz de viver a sua verdade e viver a sua transparência e abrir o seu coração e colocar para fora toda a sua miséria da vida. Não há cristianismo sem verdade. Não há cristianismo, experiência cristã na falsidade. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que somente a fé é capaz de salvar. As obras de um cristão, elas constituem a consequência da sua fé, não o alicerce da sua salvação. Diga para o seu vizinho, você é salvo pela fé, mediante a graça, ou pela graça, mediante a fé. Jamais você e eu poderíamos ser salvos pelas nossas obras. E tem uma ilustração que fala muito bem sobre isso. Foi uma senhora que discutia com o pastor a questão da fé e das obras, e ela dizia que a salvação e o céu é como remar um barco. Um remo é a fé e o outro as obras. E ela dizia que quando usavam os dois juntos, qualquer cristão chegaria onde quisesse chegar. Mas quando usavam um só, aquele barco ficava rodando em círculos. Mas o pastor disse, olha, minha irmã, a sua ilustração tem um problema. Ninguém vai para o céu num barco a remo. Nós vamos para o céu no avião. Aleluia! Então o motor do avião é a fé, e as obras são as asas do avião. E o que move essas asas é o motor, que faz deslocar é a fé. Aleluia! E a salvação é conhecer a Cristo. E não somente saber a respeito dele. Então precisa de um relacionamento pessoal com ele pela fé. E para isso você precisa entrar nesse avião e se entregar totalmente a ele. João 17,3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus, cantamos isso hoje, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Filipenses 3:3-6 diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era de uma família hebraica pura, da tribo mais considerada e respeitada de Israel. Ele havia alcançado, irmãos, o ápice da experiência religiosa da época. E não era apenas praticante da lei, mas ele era um perseguidor daqueles que ele julgava que se opunham à lei. E se você quer dar carteirada, você pode até querer dar,
Você pode começar a dizer aquilo que você é. Tudo que você é aí, irmãos, não tem valor nenhum diante da glória eterna de Deus. Dá uma glória a Deus. Ele está dizendo, ó, tudo que eu sou, eu alcancei o máximo que um hebreu, um judeu pode ser. Mas tudo isso que eu sou não vale absolutamente nada diante da ação daquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para você, que você acha que não é nada. Eu estou dizendo isso para você, que você acha que ainda não fez nada. Eu estou dizendo para você lá atrás, que você muitas vezes entra em crise, fica triste, deprimido, porque olha para a vida e diz, eu não fiz nada, eu não realizei nada. Tem tanta gente aí com doutorado, pós-doutorado, e gente milionária, gente que realizou, gente que faz sucesso nas redes sociais. Mas eu quero dizer para você que lá no passado havia um que ele foi tudo que podia ser na época dele, e ele chegou à conclusão que nada daquilo valia nada, em virtude daquilo que Jesus tinha feito na cruz do Calvário por ele. E se você foi alcançado pela cruz de Jesus, saiba de uma coisa, que você é tudo, absolutamente tudo que alguém pode ser, e tem tudo que alguém absolutamente pode ter. Que aplaudir a Jesus, aplauda. Uma carteirada que você pode dar, sabe qual é? Sou filho de Deus. Quem você é? Sou filho de Deus, aleluia, isso basta. E a gente fica com crise existencial. Crise existencial de quê, irmãos? A glória desse mundo vai passar, mas aqueles que permanecem em Cristo não passarão. Vá no cemitério que você vê as lápides. Virgílio Távora, quem foi Virgílio Távora? Passou. Edson Queiroz, passou. Ives Dias Branco, passou. A esposa do Edson Queiroz, passou. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não passarão jamais. Lá eles serão ressuscitados em Cristo Jesus. Filipenses 3, 7 e 9 diz, mas para o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ô glória! O que fazia dele alguém notável, ele reconheceu com perda. O que as pessoas olhavam para ele e diziam assim, esse é um homem de sucesso. Ele está na crista da onda do judaísmo. Paulo, ao conhecer Jesus, irmãos, a ter aquela experiência extraordinária, quando ele viu aquela luz, caiu do cavalo e disse, Paulo, Saulo, por que me persegues? 3 dias ele ficou ali cego. No 3º dia ele recebeu uma visitação de um homem de Deus que Deus mandou. E a partir dali, quando ele abre os olhos, ele viu uma nova realidade. E essa nova realidade é o que você precisa ver no momento em que estiver dando tudo errado para o dia para você. É a realidade de que apesar das circunstâncias, apesar das pessoas, apesar das coisas, apesar das perdas, você continua sendo o mais que vencedor. Não há como alguém dizer menos para você. E não há como você possa se sentir menos diante de Deus e diante dos homens. A exemplo do jovem rico que foi ter com Jesus, que guardava todos os mandamentos, mas ele precisava se desprender de tudo e viver em outro nível de entendimento acerca da vida. O que fez a diferença para aquele menino naquele dia? Olha, aquele menino, ele disse não para um chamado apostólico. Jesus chamou aquele jovem, foi um chamado apostólico. Por que ele não seguiu Jesus?
Porque ele não teve o discernimento de quem era Jesus e a respeito dos bens que ele tinha. Se ele tivesse tido discernimento, ele tinha feito como Paulo fez, ele tinha largado tudo, deixado tudo para seguir a Jesus. Então uma coisa, irmãos, é ser religioso, o bastante para fazer parte dessa igreja. E outra, bem distinta, é ser justo o suficiente para poder entrar no céu. Então nós precisamos abandonar o que nos traz aqui, sem nos agregar valor eterno. Porque o destaque da vida nos embriaga, irmãos. Mas o valor eterno nos alimenta. Qual é a dificuldade de um famoso a aceitar Jesus? Que está embriagado com a fama, embriagado com dinheiro, embriagado com a bajulação, embriagado com os likes, embriagado com os compartilhamentos. Isso retém essa pessoa no engano. E muitos cristãos, pastor Paulo, estão querendo essas mesmas coisas. Quando Saulo encontrou com Jesus, os seus valores mudaram. E a partir daquele dia ele teve uma nova perspectiva de vida. Então a vida que não é examinada, já diz Sócrates, não é digna de ser vivida. A gente tem que examinar a vida da gente. A gente tem que olhar se a vida da gente realmente tem valido a pena. A gente tem que ver se os valores que nós temos cultivados são valores eternos. A gente tem que ver se as amizades que a gente tem são amizades que têm construído, sedimentado essa eternidade da nossa vida. Nós temos que observar tudo isso, irmãos. Precisamos examinar com seriedade os valores que controlam nossas decisões e os nossos rumos. Então, o que devemos querer então? Filipenses 3, 10 e 12 diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para mim também fui alcançado por Cristo Jesus. É o que o pastor José diz, que Jesus já me conquistou, e agora eu tenho que conquistar Jesus. Paulo, irmãos, era focado na lei, no passado dele. Então, a partir dali, ele se tornou perseverante na causa de Cristo, no presente. E ele vislumbrava a vida eterna no futuro. E esse tem que ser o nosso comportamento. Tem muita coisa no nosso passado, sim ou não? Pode ser que no seu passado você tenha tido 4, 5, 6 mulheres. Pode ser que no seu passado você tenha sido valente, temido na sua rua. Isso alimentava você. Isso faz parte do seu passado, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. E eu garanto para você, a alegria que você tem hoje, a satisfação que você tem é maior do que o que você tinha antes. Porque depois de cada vez que você largava uma mulher dessa num motel, era um vazio grande na sua vida. Mas agora você está vivenciando coisas que realmente são capazes de preencher, de encher, de transformar e de dar a você a verdadeira alegria. Agora eu quero fazer como o meu querido pastor Eibe. Isso é só o começo, irmãos. Tudo que nós temos vivenciado aqui na terra com Deus é só um ensaio daquilo que vai acontecer na glória do céu. Se está sendo bom aqui, será muito melhor lá. E Paulo sabia disso. E aí ele nos convida, nós temos uma mente espiritual. Aquele que estuda os pensamentos de Deus é aquele que segue em direção aos objetivos dele para nós. Não existe outra maneira de discernir a vontade de Deus e a não ser direcionado, apontando nosso intelecto para a direção correta, que é a soberania de Deus
da sua vida através da observância dessa palavra, aleluia. 2 Coríntios 10, 3 e 5 diz, na versão King James fiel: porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo, irmãos, não rebaixou os seus padrões de moralidade. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele não rebaixou o entendimento que ele tinha de padrão de moralidade. Ele escolheu viver um padrão mais elevado, mais de acordo com os padrões de Jesus. Então diga assim para o seu vizinho: meu irmão, você não pode hoje ser pior do que eu que era antes, não. Não pode. É ou não é? Amém, irmãos? Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E eu sempre digo, lá no consultório, todo dia eu dou conselho para as pessoas. Às vezes eu até acho que Deus me usa muito mais no 1 a 1 do que aqui em cima, porque parece que aqui às vezes inibe um pouco. Mas eu digo sempre às pessoas: sabe por que você não nasceu com o olho nas costas? E nem você veio com retrovisor? É porque você foi feito para Deus para olhar para frente. Porque tem gente que só sabe olhar para trás. Só sabe olhar para trás. Aí eu digo para a mãe: esqueça tudo. Às vezes chega lá no consultório, um menino com 3, 4 meses, cheio de dúvida, mal orientado. Eu digo: delete tudo, vamos começar agora de novo comigo. Então Paulo diz: deixa para trás. E avança para que está adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, na Bíblia, quando a Bíblia diz esquecer, ela está dizendo assim: não seja mais influenciado por isso, não seja afetado por aquilo. Quando a Bíblia diz que você tem que esquecer, é que você não vai ser mais influenciado e nem afetado por aquilo que ficou no seu passado. Sabe qual é o problema que existe nos casais? É que tem casal que só vive do passado. E de vez em quando ainda passa na cara do outro passado. Meu irmão, passado do seu marido não pode influenciar você hoje. E nem o passado da sua esposa. Ninguém casa com o passado de ninguém. E um grande segredo é a gente aprender a esquecer o passado. Esquecer significa, vou repetir, não ser mais influenciado ou afetado por algo do passado. Tem gente que vive triste porque vive no passado e esquece de viver o presente, se alegrar no presente, recomeçar no presente. E o presente, a gente vive no presente. Ninguém vive no passado. E tem gente que passa a vida inteira, se arrasta na tristeza, porque não consegue entender que não deve mais se influenciar pelo passado. Filipenses 3, 15 a 16 diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, uma característica da maturidade cristã é a consciência da própria imperfeição. Porque tem gente que vive triste porque acha que tem que ser perfeito. Tem gente que vive triste porque está preocupado naquilo que o outro está pensando, das suas próprias imperfeições. Tem gente que vive triste porque não consegue entender que ele vive em função da expectativa dos outros, irmãos. E nós não devemos viver assim. Nós devemos viver em relação à perspectiva de Deus, que olha para essa coisa linda de 100 e poucos quilos e diz assim: esse é o meu filho amado e que nele eu tenho prazer.
E aí o que os outros pensam de mim, eu não estou me preocupando, se eu sei o que Deus sabe ao meu respeito. Quanto mais no meu passado. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso em nome de Jesus. Uma pessoa madura é uma pessoa que sabe conviver com as suas imperfeições. E não se entristecer por ser imperfeito. O cristão maduro faz uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar. Nós não devemos nos considerar melhores do que somos, nem piores do que somos, mas mantermos uma insatisfação divina, pois ela é essencial para o progresso espiritual. É uma santificação constante. Eu estou feliz com o que eu sou, mas eu preciso melhorar. Glória a Deus! Eu estou legal, estou uma maravilha. Eu estou quase um vice-querubim ungido com 6 asas. Mas eu posso ter 8 asas, eu posso ter 10 asas, eu posso melhorar, aleluia. Mas eu quero me alegrar, porque eu já fui pior do que o que eu sou hoje, aleluia. E Jesus está na minha vida, e hoje eu sou mais manso, hoje eu sou mais alegre, hoje eu sou mais santo, hoje eu sou um marido melhor do que um dia eu fui. Oh, glória! Pense agora naquilo que você mais tem prazer em fazer, que você executa com mais intensidade na vida. Talvez você seja boa na cozinha. Oh, glória! Pense uma virtude maravilhosa, irmãos. Quem for bom de cozinha aí pode me convidar, que eu vou com uma alegria fazer essa caridade, que é comer na sua casa, aleluia. E eu vou lá e ainda faço uma oração abençoando, irmãos. Oh, glória! Eu vou. Oh, irmãos, hoje gente virtuosa, esse pessoal que sabe cozinhar bem, né? Aleluia. Você pode ser bom em algum jogo, ou malhando na academia, ou ser um maratonista, né? Então, todo esforço e intensidade que você se dedica para se tornar cada vez melhor nisso, é suficiente para mantê-lo mais afinco, cada vez melhor naquilo que você faz. Glória a Deus. Então nós devemos ter mais afinco em nossa vida cristã e relacionamento com Deus. Não medir esforço para nos manter perseguindo para o alvo. Então, se você cozinha bem, continue se esforçando para cozinhar melhor ainda. Quantos estão entendendo? E com Deus é a mesma coisa. Nem podemos ficar olhando para trás, nem se acomodar no presente, sigamos para o futuro. Cada dia melhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos estão entendendo? Aí todo dia nós temos motivo para se alegrar, entendeu? Filipenses 3:17, estou terminando, 21 diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a este, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho que é vergonhoso. Tem orgulho do que é vergonhoso. Ele só pensa nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então Paulo aqui chora por causa dos cristãos confessos, que apresentam o fruto da mente mundana na sua vida. Ele chora aqui por aqueles que vivem para se satisfazer e só pensam naquilo que o mundo pode oferecer. Ele tá aqui chorando em lágrimas por cristãos que ainda têm esse estilo de vida. Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo, porque eles estão na direção contrária àquilo que a cruz de Cristo tem dado como direção, ou aquilo que a cruz de Cristo pode representar, que é uma mudança de vida. Amém, irmãos? De perspectiva, de direção a ser seguida, com renúncia de si pela causa de Cristo. Então, o que a cruz de Cristo significa? Mudança de vida. Mas essas pessoas estão sendo inimigas da cruz, porque estão querendo viver um cristianismo sem ter uma mudança de vida. E é possível também que ele esteja falando dos judaizantes,
que nós falamos anteriormente, que acrescentavam à lei de Moisés a obra redentora de Jesus da cruz, que estavam com Jesus, mas ainda estavam obedecendo às leis elementares e enfatizando a circuncisão na vida deles. Tem gente assim, irmãos, que tem tudo e vive como não tivesse nada. Sabe aquele filho que ficou dentro de casa? Que ele queria um cabrito. O cara queria um cabrito. E o pai disse assim, ó, você tem tudo, rapaz. Tem cristão assim, querendo um cabrito. Quando já tem tudo. Sabe o que é um cabrito, irmãos? É aquelas coisas que você quer ter, que você não tem, e você vive triste porque não tem. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está triste porque não tem um cabrito, mas você é dono de tudo. Você já é dono de tudo, porque teu pai é dono de tudo. E que, portanto, você tem acesso às coisas que são essenciais à vida, que é muito mais do que um cabrito. Amém, irmãos? Então, essas pessoas, elas têm uma disposição espiritual que elas estão olhando mais para a terra, sobre o ponto de vista da terra, do que sobre o ponto de vista do céu. Querem um cabrito. E se esquecem que nós temos que viver aqui na terra, não só do ponto de vista da terra, mas só do ponto de vista do céu. Isso não significa que nós vamos ignorar a vida na terra. Mas significa que a nossa cidadania celestial, ela deve nos tornar pessoas melhores aqui na terra. Nós não podemos ignorar as nossas necessidades. Todo mundo aqui tem fome, tem que comer. Todo mundo aqui precisa de um meio para se deslocar. Todo mundo aqui precisa de roupa para vestir. Mas nós temos que entender que nós temos que viver aqui na terra com a perspectiva das coisas do céu. E as coisas da terra não podem ter mais valor para nós do que as coisas do céu. Veja o exemplo na Bíblia, irmãos, de Daniel e seus amigos. Eles não se encantaram com os manjares do palácio. E mesmo não comendo os manjares do palácio, ao final eles estavam mais saudáveis do que aqueles que estavam comendo os manjares do palácio. E eu quero dizer para você, meu irmão, que estava comendo os manjares do palácio, na prostituição, na mentira, na hipocrisia. Você estava vendendo a alma até da sua mãe para poder ganhar dinheiro. Você que era capaz de burlar todos os valores éticos da terra para se dar bem na vida. Eu quero dizer para você que ao final de tudo isso, o seu fim é a miséria. Mas para aqueles que entenderam e compreenderam de que há valores dos céus que podem ser praticados aqui na terra, e o fruto dessa prática desses valores é chegar no final e ter uma vida mais saudável, mais maravilhosa e mais gloriosa do que qualquer outro que tem se contaminado com os manjares dessa terra. Então o que determina não é onde você está, mas daquilo que você está se alimentando. Então no final do capítulo ele não deixa de frisar o futuro que nos aguarda, que é o retorno de Jesus. O fato de que Jesus vai voltar deve ser uma fonte de motivação para vivermos de modo consagrado e para trabalharmos com dedicação hoje para Ele. Sabe qual é a maior crise que a gente se encontra hoje na igreja? Porque ninguém quer mais ser líder aqui. Ninguém quer mais abrir uma casa para ser uma célula. E eu tenho estado em crise, irmãos, com relação a isso. Porque nós temos que viver hoje olhando para o nosso futuro e deixar que Cristo ordene as coisas de acordo com a sua verdadeira importância no presente. O que é importante para Jesus na minha vida presente? Aonde é que Ele quer que eu incline o meu coração? Aonde Ele quer que os meus olhos brilhem?
Aonde é que Ele quer que o meu coração bata mais rápido? É lá aonde eu tenho que aplicar a minha vida, meus olhos e meu coração. E eu gostaria agora de convidar você para ficar em pé. Eu quero orar por você e declarar que você quer conhecer mais a Jesus, receber revelação mais da cruz e viver sob essa nova perspectiva de vida. Glória a Deus. Nós temos que nos alegrar na cruz de Cristo. Pai, em nome de Jesus eu declaro nessa noite, Pai, que nós temos, teremos e seremos e somos uma igreja que anseia pelo conhecimento de Jesus Cristo. Que nós somos uma igreja que deseja, acima de tudo, Senhor, um relacionamento pessoal contigo. Que nós somos uma igreja, Senhor, que, ó Deus, Pai, coloca todos os nossos esforços para fazermos a Tua plena vontade. Para fazer a Tua vontade aqui na terra. Para cumprir o nosso propósito eterno. Para manifestar em nós as marcas de Jesus, para manifestar em nós as marcas da cruz de Cristo, e que nós possamos andar assim, até a volta de Jesus Cristo, Senhor, e que os valores da nossa vida sejam pautados naquilo que o Senhor dá valor. Ó Deus, que o bater do nosso coração seja semelhante, igual ao bater do Teu coração. Deus, que o Senhor possa fazer isso, e que nós possamos avançar, ó Deus, em alegria, em satisfação, em pleno gozo da vida que vivemos, Senhor. Porque eu tudo isso te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quantos podem dar uma forte palma de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Rei. Glória a Deus. Mesmo que me digam que o meu Deus me abandonou, meu coração não se abala. Mesmo que se passem os anos, ou até que mudem os planos, confiante nas promessas do Senhor. Mesmo que me digam que o tempo da promessa se passou, eu creio em um Deus que nunca falha. Mesmo que meus sonhos pareçam ser em vão, meu coração se alegra em Ti, Senhor. Olhando as estrelas e as areias do mar, sempre vou lembrar da promessa que me fez. Essa nossa aliança, além da compreensão humana, em Ti sem paz de multidão. Aleluia. Glória a Deus. Alguém hoje à noite aqui que quer ter um encontro pessoal com Jesus? Você diz, pastor, eu quero ter esse encontro com Jesus. Eu quero deixar a vida velha que eu tenho vivido, vida de pecado, e eu quero fazer como Paulo fez, considerar tudo isso como esterco, que a partir de hoje eu quero viver uma vida nova em Cristo Jesus. Se você hoje à noite quer ter esse encontro com Jesus, você pode sair do seu lugar agora, enquanto nós continuamos a adorar Jesus. Sai agora, em nome de Jesus, e venha corajosamente aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus, eu não entendo os Teus propósitos para mim. Aleluia. Mas pela fé eu permaneço. Eu te dou meu Isaac, te dou a minha vida como sacrifício vivo em Teu altar. Olhando as estrelas e as areias do mar, sempre
hoje à noite e quer ter um encontro pessoal com Jesus, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, corajosamente, enquanto nós adoramos mais uma vez ao Senhor Jesus. Mesmo que me digam que o meu Deus me abandonou, Deus te abençoe, querida. o meu coração não se abala. Há mais alguém hoje à noite? Mesmo que se Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, corajosamente, mudem os planos, dizendo que quer Jesus na sua vida. confiante nas palavras. Ele tem do poder Senhor. de transformar, de libertar, de curar. Só Ele tem esse poder. O tempo da promessa se passou. Eu tenho que nunca falha, mesmo que meus sonhos pareçam ser em vão. Meu coração se alegra em ti, Senhor, olhando as estrelas e as areias do mar. Sempre vou lembrar da promessa que me fez, essa nossa aliança, além da compreensão humana. Em ti serei pai de multidões, olhando as estrelas e as areias do mar. Sempre vou lembrar da promessa que me fez, essa nossa aliança, além da compreensão humana. Te serei pai de multidões. Aleluia. Glória a Deus. Repita uma oração comigo, queridos. Diga assim: Senhor Jesus, hoje à noite eu te recebo como dono da minha vida, o Senhor da minha vida. Perdoa meus pecados. Escreve meu livro, não meu nome no livro da vida, e me dá a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas abençoadas, vidas preciosas, Pai, que rendem hoje aos teus pés. Que o Senhor esteja cuidando da vida deles, Pai. Ó Deus, o seu caminhar, o entendimento a respeito das tuas verdades. Ajuda-nos a cuidar deles. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Ok.